A maior luta que você enfrenta na vida não acontece do lado de fora, mas dentro da sua cabeça. É na sua mente que as batalhas mais difíceis acontecem, de forma silenciosa. Não são os problemas ao redor que mais te atrapalham, e sim os pensamentos negativos e repetitivos que você deixou crescer dentro de si. Quantas vezes você já desistiu de algo antes mesmo de tentar? Não porque era impossível, mas porque acreditou em mentiras criadas pelo medo, que parecia te proteger, mas na verdade só te limitava. É como se você aceitasse, sem perceber, a ideia de que não vai dar certo, então nem tente. E por acreditar nisso, deixou passar várias oportunidades, tudo por conta de uma visão distorcida, criada pela insegurança. Enquanto algumas pessoas enfrentam grandes dificuldades e continuam, outras desistem por muito menos. A diferença está na forma de pensar. Tudo começa dentro da mente. A Bíblia nos mostra isso de forma clara, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Isso quer dizer que o que você pensa tem poder de moldar quem você se torna. Pensamentos não são só ideias passageiras, são sementes que podem mudar sua vida. Se você acredita que não é capaz, sua mente vai tentar provar isso de algum jeito, mesmo que precise distorcer a realidade. Quando você se convence que não tem saída, nem enxerga soluções que estão bem diante de você. Seus pensamentos criam sua visão de mundo. Mas de onde vêm esses pensamentos negativos que te travam e tiram a sua confiança? Na maioria das vezes, eles não surgem do nada. São como ecos de coisas que ouvimos lá atrás, frases, crítica, rejeições, e que se repetem dentro de nós sem percebermos. Muitas dessas vozes começaram ainda da infância. Críticas duras, comparações injustas, palavras que feriram. Tudo isso vai formando, aos poucos, uma ideia errada sobre quem você é. E mesmo quando aparece uma nova chance, o medo fala mais alto e você desiste antes de tentar. O mais grave é quando essas mentiras viram verdades absolutas. Viver preso a isso é como estar em um labirinto, com portas que parecem trancadas, mas na verdade nunca estiveram. Só que por acreditar nisso, você nunca tenta abrir. É uma prisão da mente, onde a chave sempre esteve com você, mas o medo não te deixava usá-la. O medo de fracassar, junto com a ideia de que não somos bons o bastante, paralisa muita gente. A dúvida sobre o próprio valor faz com que muitos desistam antes mesmo de começar. Quando você acredita que sempre foi assim e sempre será, perde até a esperança de mudar. Mas e se tudo isso pudesse ser diferente? E se você decidisse se ver com os olhos de Deus, alguém amado, capaz, escolhido? A mente, mesmo parecendo inimiga às vezes, pode virar sua maior aliada quando é transformada pela verdade. E essa mudança começa quando você tem coragem de questionar tudo aquilo que até hoje achou que era imutável. Você já parou para pensar no que tem alimentado sua mente? Que tipo de pensamentos você tem repetido quando está sozinho? A mente é como uma lente. Dependendo do que você usa para enxergar, tudo pode parecer um problema sem saída ou uma nova oportunidade. E a verdade é que por fora, ninguém percebe essa guerra interna. Mas dentro de você, pensamentos vivem em conflito. Medo contra a fé, dúvida contra a esperança. E se você não estiver atento, os pensamentos ruins criam raízes. Eles não só passam, eles ficam. E quanto mais tempo ficam, mais difícil é tirar. Uma pessoa pode ter tudo para vencer, mas se sua mente estiver cheia de crenças limitantes, ela vai ficar travada, como um pássaro com asas que acha que não pode voar. O pensamento vem antes da atitude. Ninguém fracassa de verdade quando cai, mas quando acredita que não vale a pena se levantar.
A mente é estratégica. Ela prepara o terreno antes mesmo do problema aparecer. E quando você repete pensamentos de derrota, vai criando barreiras invisíveis. Aquelas frases que parecem simples, como "isso não é para mim" ou "não vai dar certo", na verdade são poderosas. Repetidas várias vezes, elas moldam o seu destino. Esses pensamentos negativos muitas vezes se disfarçam de bom senso. Parecem lógicos, mas são só desculpas para te manter no mesmo lugar. A mente acostumada ao fracasso vê mudança como risco, desafio como perigo e oportunidade como ameaça. E o pior é que muita gente nunca questiona isso. Aceitam como verdade, e isso vira um estilo de vida. Deus te chamou para viver com liberdade, não preso a pensamentos que te diminuem. A mente pode ser uma ponte para o seu futuro, ou um muro que te impede de chegar lá. Tudo depende do que você escolhe alimentar. Ninguém nasce pensando que é incapaz. Essas ideias vão sendo formadas aos poucos, com experiências negativas, palavras duras e momentos de dor. A autossabotagem, que é quando você mesmo impede seu próprio crescimento, não aparece de uma hora para outra. Ela vai sendo alimentada dia após dia com pensamentos como "não sou bom o bastante", "não vou conseguir", "ninguém me valoriza". Um pensamento ruim gera uma emoção. Essa emoção reforça a crença, e a crença vira um hábito mental. Mas aqui está a boa notícia. Esse ciclo pode ser quebrado. O medo pode até surgir sozinho, mas a maneira como você reage a ele é uma escolha. Sempre haverá um momento em que você pode dizer: "Chega, não aceito mais pensar assim". E é exatamente aí que começa a verdadeira transformação da mente. Quando você entende que o seu maior bloqueio está nos pensamentos que tem alimentado, nasce a chance de mudar tudo. Aquilo que antes era um círculo vicioso pode se tornar um ciclo de crescimento. Uma mente renovada pela verdade de Deus deixa de ser um campo de guerra e passa a ser um lugar de construção, onde fé, coragem e esperança se tornam a base de cada passo. E essa mudança não acontece só com frases bonitas ou pensamentos positivos vazios. Ela exige decisão, confronto e prática diária. É substituir a mentira pela verdade. É escolher, todos os dias, acreditar no que Deus diz. A Bíblia é clara em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Isso quer dizer que mudar a forma de pensar é uma escolha diária, consciente e cheia de propósito. Essa renovação mental também traz cura. Cura do passado, cura da voz crítica que vive apontando as suas falhas, cura da insegurança que te impede de avançar. Quando você entende que foi criado à imagem de Deus, percebe que viver se sentindo pequeno, perdido ou sem valor não faz sentido. Deus tem planos grandes para sua vida, mas só uma mente sarada consegue enxergar isso. Quando a sua mente muda, sua fé cresce, suas decisões melhoram, seus relacionamentos se tornam mais saudáveis e sua caminhada fica mais alinhada com os planos de Deus. Mas isso exige um esforço contínuo. Você vai precisar trocar as mentiras antigas por verdades novas. Não é só sobre pensar positivo, é sobre pensar de forma correta, conforme a palavra. Mesmo depois dessa transformação começar, pensamentos ruins vão tentar voltar. E eles vão. Mas agora, com uma mente treinada, você vai saber reconhecê-los e enfrentá-los. Vai identificar os gatilhos que antes te dominavam. Vai lembrar que você é filho de Deus e que não está mais à mercê de qualquer pensamento negativo. Isso é ter domínio sobre a própria mente. Isso
é se tornar alguém que não apenas pensa diferente, mas vive diferente. A palavra de Deus se torna a sua espada, a oração seu escudo e a fé sua armadura. Você deixa de ser uma vítima dos pensamentos e se torna um guardião da sua mente. E isso muda não só os grandes momentos, mas cada detalhe do seu dia a dia. E é nesses pequenos momentos do dia a dia que a verdadeira batalha acontece. Não é nos grandes eventos, mas nas respostas silenciosas que você dá aos pensamentos quando ninguém está vendo. Quando o medo sussurra, você não vai conseguir. Agora você pode responder com autoridade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando a ansiedade tenta te dominar, você lembra: Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Renovar a mente não é algo distante ou complicado. É algo prático. É estar pronto para reagir com fé, mesmo diante dos ataques invisíveis que tentam te fazer recuar. E quanto mais você escolhe a verdade, mais sua mente se fortalece, sua fé se aprofunda e o Espírito Santo encontra a liberdade para agir. Ter uma mente renovada não significa que você nunca mais vai ter pensamentos ruins, mas sim que agora você sabe o que fazer quando eles aparecem. Antes, você apenas aceitava esses pensamentos como verdade. Hoje, você já entende que pode questionar, resistir e até rejeitar o que não vem de Deus. A guerra na mente continua, mas agora você está armado com a verdade. Quando aparece aquela ideia de que você não tem valor, você se lembra de que é filho de Deus, criado com propósito e chamado para viver algo grande. Quando surge aquele pensamento de que nada vai dar certo, você declara com fé: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É assim que uma mente renovada funciona. Ela não ignora os problemas, mas escolhe enfrentá-los com base na palavra. E essa mudança interna começa a refletir em todas as áreas da vida. Quando o coração é curado pela verdade de Deus, você começa a sonhar de novo. A coragem de arriscar volta. O medo de errar diminui. Você passa a entender que até os erros podem ser usados por Deus para te ensinar e te fazer crescer. Essa nova forma de pensar não é só fruto de esforço humano. É resultado da ação do Espírito Santo, que vai moldando a sua mente através da oração, da palavra e da fé. Sua maneira de agir muda. Sua presença começa a transmitir paz. As pessoas percebem algo diferente em você, não apenas pelas palavras que diz, mas pela postura, pelas decisões, pela forma como enfrenta os desafios. A mente renovada transforma não só você, mas todo o ambiente ao seu redor. E quanto mais você se aproxima dos pensamentos de Deus, mais clara se torna a visão que Ele tem para sua vida. Aquilo que antes parecia um peso, passa a ser visto como missão. Situações que pareciam castigo, agora fazem sentido como parte do processo de crescimento. Até as dores que te marcaram começam a se transformar em ferramentas para curar outras pessoas. Porque renovar a mente não é só sobre você, é sobre todos que serão tocados através da sua transformação. Quando Deus muda a maneira de pensar, Ele está te preparando para ser instrumento de cura, esperança e direção na vida de outros. A mente restaurada não sobrevive apenas. Ela floresce, abençoa, multiplica. E para continuar assim, ela precisa ser alimentada todos os dias com verdade, oração e vigilância. Por isso, proteger sua mente é algo essencial. Pensamentos vêm o tempo todo. Alguns te fortalecem, outros tentam te derrubar. E é aí que entra a vigilância. O inimigo sabe que se conseguir bagunçar seus pensamentos, não precisa fazer mais nada. Ele não precisa destruir sua vida inteira.
Basta sabotar sua mente e o resto acontece por consequência. Mas se você estiver atento, com sua mente firmada em Deus, você não cai nesse engano. É por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade precisa ser o filtro de tudo que você pensa, ouve, vê e decide. Uma mente saudável não é construída por acaso. É resultado de uma escolha diária de se conectar com a fonte da verdade, Jesus Cristo. A verdadeira liberdade da mente não é a ausência de lutas, mas sim a vitória sobre elas. É saber que mesmo quando um pensamento ruim surge, você tem escolha. Você pode combatê-lo com a palavra de Deus, pode substituí-lo por uma promessa, pode levantar a cabeça, respirar fundo e declarar: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E cada vez que você faz isso, algo dentro de você muda. A dúvida perde espaço e a fé se fortalece. É como se aos poucos a luz da verdade fosse iluminando os cantos escuros da sua mente, onde antes só havia insegurança e confusão. E mesmo que essa luz comece pequena, com o tempo ela cresce e transforma tudo. Esse é o começo de uma verdadeira revolução interior, quando a fé toma o lugar da dúvida e a voz de Deus silencia as mentiras que tentavam te parar. Quando essa transformação começa a acontecer dentro de você, tudo ao redor também começa a mudar. Aquilo que antes te paralisava, agora te impulsiona. O medo que te travava, agora se torna escada para o seu crescimento. E a dúvida, que antes controlava suas escolhas, agora é substituída por uma confiança firme em Deus. Renovar a mente não é apenas uma ferramenta para enfrentar dias difíceis. É um estilo de vida. Um jeito novo de ver o mundo, de interpretar as situações, de tomar decisões. É viver com a certeza de que mesmo quando as coisas saem do controle, Deus continua no comando. É isso que traz paz em meio ao caos. Porque quem tem uma mente alinhada com os pensamentos do céu, não se desespera diante das tempestades. Permanece firme, sabendo que está fundamentado na rocha. E o que você tem deixado entrar na sua mente todos os dias? Porque tudo começa aí. Os pensamentos são como sementes. Se você planta medo, vai colher insegurança. Se planta fé, vai colher coragem. Se planta gratidão, vai colher contentamento. A mente é um solo fértil, e você escolhe o que vai crescer nele. É por isso que a palavra de Deus não nos dá apenas um conselho, mas um chamado. Renovem sua mente. Isso não é algo opcional. É o caminho para viver tudo o que Deus preparou. Quando sua mente muda, sua história muda. E quando sua história muda, você se torna prova viva do que Deus pode fazer. Porque a maior transformação não começa por fora, mas por dentro, no modo como você pensa, sente e enxerga a vida. E quando você começa a enxergar com os olhos da fé, tudo ganha novo sentido. As portas fechadas não te desanimam, porque você sabe que Deus pode abrir outras melhores. As críticas não te ferem como antes, porque você conhece sua identidade. Os dias difíceis não te derrubam, porque sua força vem do Senhor. Sua mente se torna um lugar de refúgio, um lugar onde reina a paz, mesmo quando tudo ao redor parece confuso. Isso é resultado de uma construção diária. A cada novo pensamento vencido, a cada mentira desmontada, a cada verdade declarada, sua mente vai se fortalecendo. E esse fortalecimento não acontece por acaso. Ele vem da escolha constante de alimentar o que é bom, justo, puro e verdadeiro. Se os pensamentos que têm ocupado sua mente são de fracasso, insegurança e desvalorização, então chegou a hora de tomar uma decisão séria. Arrancar esses pensamentos pela raiz. Porque todo pensamento que não é confrontado acaba sendo aceito. E o que é aceito, com o tempo, vira um padrão. E quando esse padrão se repete constantemente, ele acaba se tornando parte da sua identidade.
É por isso que muita gente vive como se fosse menor do que realmente é. Não porque Deus as criou assim, mas porque acreditaram em mentiras que as diminuíram. Mas você não precisa mais viver desse jeito. Hoje pode ser o dia da virada. Hoje pode ser o momento em que você se levanta e declara com autoridade: eu não sou o que o medo diz. Eu sou o que Deus declara em sua palavra. Isso não é só uma frase bonita. É um ato de fé que rompe correntes invisíveis e abre um novo caminho de liberdade mental e espiritual. Uma das formas mais poderosas de fortalecer essa transformação é se encher da palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro antigo. Ela é viva, é atual e é um manual de identidade. Cada versículo é como uma semente de vida, uma chave que pode destrancar cadeados mentais. Quando você medita na palavra, sua mente começa a ser lavada de tudo que o mundo e o passado tentaram jogar sobre você. Você passa a pensar como alguém que já é vencedor, mesmo quando ainda está enfrentando lutas. Porque a fé não espera a realidade mudar para acreditar. Ela acredita primeiro, e essa crença é o que muda a realidade. Essa é a diferença entre quem vive preso à mente e quem vive guiado pelo Espírito. Um espera sentir algo bom para agir. O outro age com base no que crê, independente do que sente. O controle da mente se torna um exercício diário, onde cada pensamento é avaliado, julgado e, se necessário, descartado. Mesmo que esse processo pareça difícil no começo, ele vale a pena. Porque cada vez que você escolhe um pensamento de fé no lugar do medo, uma ideia de esperança em vez do desespero, é como se você estivesse colocando mais um tijolo numa estrutura mental forte e firme. Com o tempo, essa estrutura se torna resistente a qualquer ataque. Sua mente começa a se firmar na verdade. E quando a mente está firmada na verdade, nada pode derrubá-la com facilidade. Isso não significa que os dias difíceis vão desaparecer, mas significa que eles não terão mais poder de te destruir por dentro. Porque agora você sabe quem é e sabe em quem está firmado. Você sabe que Deus está com você, que o Espírito Santo te guia, que a palavra te sustenta. E essa consciência te dá força para resistir, continuar e vencer. A verdadeira vitória não começa do lado de fora. Ela nasce primeiro dentro da mente. Talvez agora você esteja se perguntando: mas como eu começo essa transformação na prática? Como eu renovo minha mente de verdade? A resposta está em 3 atitudes poderosas: vigilância, substituição e permanência. Primeiro, a vigilância. Esteja atento ao que você pensa. Nem todo pensamento que passa por sua mente merece um lugar fixo aí dentro. Pergunte-se: isso me aproxima ou me afasta de Deus? Isso alimenta a fé ou é só uma mentira disfarçada? Se não for um pensamento alinhado com a palavra, não aceite, rejeite. Leve cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Depois, entre com a substituição. Tire a mentira e coloque uma verdade no lugar. Use a palavra, a oração, a adoração como alimento novo. E por fim, permaneça nesse processo. Não adianta fazer uma vez só. É algo diário, contínuo, até que essa nova forma de pensar se torne natural, até que a verdade seja seu novo normal. Conforme você repete esse processo, você vai perceber que os pensamentos ruins vão perdendo força. Eles até aparecem, mas você já não dá tanto espaço para eles. Sua mente se torna cada vez mais protegida, mais firme, mais cheia de vida. E esse é exatamente o princípio que está em Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, nisso pensai. Isso não é só um conselho espiritual,
é uma estratégia, um escudo contra a negatividade, contra as mentiras do inimigo, contra os ataques invisíveis que tentam te fazer voltar ao que você era antes. Porque sim, o inimigo vai tentar te puxar de volta. Mas agora, você está mais forte. Agora você sabe como se defender. Você sabe como proteger sua mente, e isso vai te sustentar nos dias difíceis, nas noites longas, nos momentos em que parecer que nada faz sentido. E lembre-se, renovar a mente é uma caminhada constante. Não é algo que acontece de uma vez e pronto. É uma construção diária. Vai ter dia em que tudo vai fluir, e outros em que você vai sentir que está andando para trás. Mas não desista. Cada pensamento ruim vencido é uma conquista. Cada mentira que você troca por uma verdade de Deus é uma etapa vencida. Deus está trabalhando em você, e Ele nunca deixa nada pela metade. Não importa há quanto tempo você tem lutado com pensamentos negativos, sempre é possível começar de novo. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão firme. Não aceitar mais viver aprisionado pelo que te limita. Escolha acreditar na verdade. Escolha caminhar em fé. Escolha alinhar sua mente com a mente de Cristo. Porque quando sua mente muda, sua vida muda. E quando sua vida muda, você se torna prova viva de que Deus transforma de dentro para fora. E agora que você entende tudo isso, é hora de dar um passo muito importante. Um passo de fé. Um passo de entrega. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo agora. Não é uma oração qualquer. É um momento especial onde você vai entregar sua mente nas mãos de Deus. Onde quer que você esteja, feche os olhos por um instante. Respire fundo e repita com fé cada palavra. Senhor, meu Deus, hoje eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Eu reconheço que por muito tempo minha mente foi dominada por pensamentos errados, por mentiras que me afastaram da Tua verdade. Mas agora eu entrego tudo a Ti. Toma o controle dos meus pensamentos. Apaga o que não vem de Ti. Quebra as correntes mentais que me mantêm preso ao medo, à dúvida, à rejeição. Senhor, planta em mim uma nova mentalidade. Me ensina a pensar como o Senhor pensa. Me ajuda a enxergar a mim mesmo com os Teus olhos. A partir de hoje eu escolho acreditar no que a Tua palavra diz sobre mim. Declaro que sou filho de Deus, amado, escolhido e chamado para um propósito maior. Que a minha mente seja limpa, curada e renovada pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, creia, algo já começou a mudar dentro de você. Deus está agindo aí, na sua mente, no seu interior, e a transformação vai se tornar visível nos seus pensamentos, nas suas atitudes e até na forma como você se enxerga. E agora eu quero te convidar a selar isso de forma pública. Escreva o seu nos comentários. A minha mente pertence a Deus. Declare isso com fé. Use esse espaço para confirmar o que você acabou de orar e também para inspirar outras pessoas que vão passar por aqui. E se essa mensagem tocou seu coração, não esquece de fazer algo importante. Curta esse vídeo, porque isso ajuda essa palavra a alcançar mais vidas. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhuma nova mensagem que vamos postar aqui. E mais do que isso, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Às vezes, uma simples atitude sua pode ser o começo da transformação na vida de alguém. Que Deus te abençoe poderosamente. Continue firme nessa caminhada de renovação. Alimente sua mente com a palavra, fortaleça seu espírito com oração e nunca esqueça:
Você não está sozinho. Deus está com você em cada passo. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!